Então, bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos para a nossa meditação. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja faz memória de um bispo e mártir, São Josafá. Ele que, com muita sabedoria e com muita disposição, ele realizou a sua missão, sobretudo nessa parte do mundo, entre os orientais, e dando uma grande contribuição, até na questão da liturgia, dos textos sagrados, e a sua missão, o seu empenho, sempre nessa dedicação à evangelização, trabalhando para que crescesse sempre mais, não só a religião, mas também a própria dignidade dos povos e, sobretudo, a unidade dos cristãos. Então, peçamos pela sua intercessão, pela intercessão de São Josafá, que também sejamos instrumentos para a promoção da justiça, da fraternidade e da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja o Espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que, por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 25. De novo, nós encontramos aqui Jesus sendo provocado pelos fariseus. E a provocação hoje é em relação à chegada do reino de Deus. Os fariseus perguntam a Jesus qual o momento em que o reino de Deus chegaria. Vejam que essa preocupação está presente também entre os discípulos. Basta pensar no início do livro dos Atos dos Apóstolos, que a pergunta é muito semelhante a esta indagação dos fariseus. Então, quando é que vais restaurar a realeza de Davi? Nessa perspectiva que os discípulos tinham de Jesus como aquele que iria restaurar a realeza da casa de Davi, já que era o filho de Davi. A resposta de Jesus é muito significativa: não compete a vós saber o dia, a hora, os tempos, mas vós tendes uma missão, e a missão é justamente a proclamação da ressurreição de Jesus. Então recebereis uma força do alto e sereis minhas testemunhas. Então essa é a resposta que Jesus dá diante da pergunta dos discípulos naquela ocasião da sua ascensão. Aqui os fariseus perguntam o momento em que o reino de Deus chegaria. E é muito intrigante esta pergunta dos fariseus, porque nesse modo de expressar a sua expectativa, estavam negando que com Jesus o reino de Deus já tinha chegado. Vejam que essa pergunta é justamente para desqualificar a missão de Jesus. Jesus vem anunciando a chegada do reino. Já no início do Evangelho, os evangelhos sinóticos, eles se abrem justamente com o anúncio da chegada do reino. Eis que o reino de Deus está próximo. Então, se os fariseus agora perguntam quando chegaria o reino de Deus, então eles estão, na verdade, desqualificando, desautorizando toda a missão de Jesus e a sua mensagem, porque o conteúdo central de tudo aquilo que Jesus ensinou, de tudo aquilo que Jesus fez e até mesmo os seus milagres, tudo isso estava em relação à chegada do reino. Evidentemente, este reino que transcende até a própria história, mas se inicia no tempo e na história. Porém, não se esgota no tempo e na história, porque o reino alcança plenitude no reino justamente da companhia, da participação, da glória definitiva. Por isso que nessa pergunta, nesse pedido que eles fazem, Jesus vai justamente dizer qual é o grande defeito,
O grande defeito é eles não perceberem que o reino de Deus já está no meio deles. Então, a dificuldade dos fariseus é justamente reconhecer que este reino ele se instaura a partir da encarnação do próprio Deus. Jesus, o Verbo que se encarnou, então iniciou a instauração do reino entre nós. E não reconhecer isso, como os fariseus estão fazendo, é rejeitar a chegada do reino. Ou seja, eles estão na expectativa da chegada do reino, mas ao mesmo tempo não são capazes de reconhecer que o reino já está presente entre eles. Algo também interessante que Jesus chama a atenção é que não se precisa ir de um lado para o outro, né? O reino está ali, o reino está aqui, não precisa ir correndo atrás, porque o reino que ele instaurou, ele vai se expandindo, porque também havia no tempo muitas expectativas da chegada do reino, fazendo as pessoas correrem de um lado para o outro, procurarem assim quase que desesperadamente onde estava esse reino, para garantir também a própria salvação. Mas Jesus rompe com esta mentalidade de um lugar. Por quê? Porque o reino, como já dissemos, mesmo iniciando aqui na terra, porque Jesus vem ao mundo justamente para anunciar a chegada do reino, mas ele vai para além das vicissitudes humanas e históricas. Esse trecho do Evangelho nos chama a atenção para algumas tendências presentes em toda a história do cristianismo e não diferentemente também nos nossos tempos, de seitas, de grupos religiosos que se autodenominam anunciadores da chegada do reino e até mesmo criando determinados critérios de que se não se faz parte daquele determinado grupo, então não alcança a salvação. Então Jesus diz, não deveis ir nem correr atrás, porque o reino de Deus está para além dessas configurações, muitas vezes artificiais, que são criadas. Um outro elemento que aparece neste texto, e aqui também se reveste de grande importância, é o anúncio da sua morte. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então é outra característica dos nossos tempos, essa rejeição daquele que anuncia a chegada do reino de Deus. E este reino de Deus não se identifica com nenhum reino humano, com nenhuma estrutura organizativa da terra. Esse reino é para transformar tudo isso, porque as características do reino, a gente poderia pegar as bem-aventuranças. Vejam que Jesus inicia as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, dali nós podemos tirar todas as características deste reino de Deus, desse reinado de Deus, dessa chegada do reino e da sua instauração no nosso meio. Então, se nós quisermos saber quais são as características deste reino, naturalmente toda a missão de Jesus, todo o seu ensinamento apontam para isso, mas de modo muito particular, as bem-aventuranças, elas traçam esse perfil do reino de Deus. E se nós quisermos reconhecer, quisermos participar deste reino, se quisermos entrar neste reino, então precisamos abraçar essas atitudes. As bem-aventuranças são atitudes de despojamento, atitudes de compromisso com a construção da paz, atitude de perdão, até mesmo perdoar aqueles que perseguem, daqueles que caluniam e assim por diante. Então, o anúncio do reino de Deus, ele não pode ser feito apenas com palavras, porque o próprio Jesus diz que o reino de Deus está entre vós. Jesus inicia a pregação anunciando a chegada do reino, mas ele aponta que o reino já chegou.
Então que nós acreditemos, né, assim com muita firmeza, de que o reino já está presente entre nós e que devemos ser anunciadores deste reino, para não cairmos na tentação de fazer determinadas projeções e até mesmo criar de forma artificial expectativas para a chegada deste reino. Mas que de fato sejamos testemunhas do reino, desse reino que já está presente entre nós, quando nós abraçamos a fraternidade, quando nós promovemos a paz, quando nós nos desapegamos de tudo aquilo que torna pesado o nosso caminho, e assim vamos criando e vamos favorecendo e vamos colaborando com essa implantação do reino de Deus, a construção entre nós, da presença desse Deus que reina, para que nós também participemos desse seu reinado. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.